Gente, bom dia. Meu nome é Priscila Gama. Eu sou formada em Direito, enfim, mas o importante é que eu sou empreendedora social. Eu tenho uma empresa de soluções em tecnologia social e sou presidente de uma organização de economia criativa em protagonismo preto e feminino na minha cidade, que é Vitória, Espírito Santo. Primeiro eu quero começar a considerar o seguinte, que a estrutura de Vitória ela é diferente da do Rio de Janeiro. Historicamente, a gente não tem uma planta preta no entorno da cidade. Quando eu falo planta preta, eu estou falando, por exemplo, a gente não tem os quilombos nesta área, eles são no interior do estado. E a somatória de recebimento de imigrantes ali pelo nosso porto fez com que a gente tivesse uma miscigenação ímpar ali naquele espaço metropolitano do estado. Muito embora isso tenha acontecido, o que poderia resultar em um espaço de respeito, igualdade e equidades, resultou num espaço com um apartheid invisível. Na verdade, a cidade de Vitória ela é dividida por uma avenida chamada Leitão da Silva, que divide a cidade entre pretos e pobres e brancos e ricos. Na verdade, não negros. A gente fala muito preto e branco, né? Mas existem tantos outros, né? Então, não negros e negros. E aí, questionamentos que a gente encontra em outros estados do país, em relação ao colorismo, em relação a muitas outras questões, em Vitória para a gente sempre é muito nítido, muito escuro, porque quem não é branco é preto na cidade, e a gente sabe disso muito cedo. Só que a gente não se enxergava, né? A gente não se encontrava. Não existiam, além dos tradicionais encontros do movimento negro, porque a gente está aqui porque vieram outras pessoas antes da gente, não existiam lugares onde a gente falasse, vou lá naquele lugar que lá tem os meus, entende? Não tinha um baile, não tinha um espaço. E aí o Das Pretas surge dentro dessa revolução crespa, né, de reconexão com a ancestralidade a partir do orgulho dos cabelos naturais. As mulheres começam a se enxergar, a gente começa a se ver na cidade, ver que não são só 2 e 3, são 1.000, 2.000, 3.000. E aí aquele evento acaba, as mulheres trocam o WhatsApp, que o WhatsApp é lugar que não serve só para fake news, serve para a gente se encontrar também. E aí rolou, vamos fazer um coletivo. Pô, tem um monte de mulher preta na cidade, nós estamos passando pelas mesmas coisas, esse é o momento social das nossas vidas. E, de repente, esse coletivo acha que a gente merece um espaço na cidade e aí vira uma organização, vira um empreendimento social e hoje a gente é a única organização não governamental com uma sede física de 1.000 metros quadrados construídos no centro da cidade, no centro do poder da cidade. O que para a gente quer dizer várias coisas, inclusive de ocupação onde não nos é permitida a ocupação. A parte que eu quero dizer para vocês é que, obviamente, a gente tem zeros dinheiros quando a gente começa o empreendimento. Zeros. Mas a gente tem logística e essa mente ancestral que, inclusive, que nos manteve livres, né? Porque, enfim, ninguém conseguiu prender a mente do nosso povo e a gente estrategiou na sobrevivência até aqui. Então, como é que a gente ia botar isso no campo físico, sair do plano das ideias? Porque o que aconteceu? A gente precisava, a gente sabia que
diante dos dados, a gente precisava agir. A gente já tinha se encontrado, já tinha se identificado, já tinha formado um ciclo de irmandade entendido, realmente, de fato, aquela de vamos seguir junto. Mas o que a gente ia fazer para enfrentar os índices? Vitória tem os maiores índices de feminicídio preto do país. Os índices de feminicídio no estado do Espírito Santo caiu, mas de feminicídio preto subiu. E o de mortalidade e violabilidade da juventude preta é maior do que o da Maré. E aposto que vocês nunca ouviram falar isso. Porque ninguém fala. Porque a gente tem apartheid, um apartheid invisível. E nós somos invisíveis. Então como é que a gente vai se fazer visível, né? Vinham muitas mulheres de lugares e competências diferentes. E a gente se juntou. E a gente sabia o seguinte, quando você não tem dinheiro e você quer comprar um negócio, o que você faz? Se planeja. Ou planeja para juntar dinheiro para comprar, ou se planeja para comprar e pagar, né? Como a gente não tinha dinheiro para juntar, a gente ficou com a segunda opção. E a gente fez uma análise de viabilidade. E analisou os riscos, analisou os ganhos, a territorialidade, qual era o movimento para fazer o quê? Para botar isso no papel. Só que a gente nunca conseguiu passar num edital, a priori, do Estado. Nem do Estado, nem do município. Então, a gente criou metodologias de autofinanciamento para financiar os nossos projetos. Isso significa que a gente criou um banco da gente. Sério. Até que o Instituto das Pretas nunca passou no edital. Aí teve uma hora também, quando a gente viu que o rolê estava rolando, a gente falou assim, também agora nós não vamos participar de edital, não. Que edital pra gente é migalha. O governo tem muito dinheiro, devia estar dando mais. Agora também nós vamos, agora nós vamos bater de frente com a nossa competência e aprender a falar de coisas que, via de regra, as pessoas não falam na periferia. Não falo para preto na periferia, não falo para preto em lugar nenhum. As dinâmicas de business, enfim, a gente não aprende. Então, a gente se espalhou para se capacitar e entender também como isso funcionava. Hoje a gente tem 12 projetos de ação afirmativa. 12. Eles são autofinanciáveis, tem 4 anos que eu larguei a iniciativa privada e trabalho dedicadamente ao das pretas, tem 2 anos que eu dividi com a gestão das questões de inclusão de raça e de gênero no município de Vitória, aliás, de raça. Fui gestora de raça no município de Vitória, mas o governo não é muito a minha onda, então dei minha alforria e pedi exoneração, deve ter um mês, estou ótima. Estou ótima. Enfim, o que eu queria falar, e eu vim aqui para falar, é dessa experiência, entende? De tirar a ideia do papel mesmo. Tirar a ideia da cabeça e botar no papel. Eu não trabalho com sonho, gente. Eu quero objetivar isso, né? Se a gente está falando de planejamento para botar no papel o que vocês estão pensando, nós não estamos falando de sonho mais. Nós estamos falando de objetivo, tá? Então, assim, a gente não está falando mais de uma coisa ampla, tá? Eu entendo que, de alguma forma, deve ter alguém que já tem isso muito traçado, o que eu faço, e aí a gente vai conversar a pedir o que eu faço, o que eu quero, como é que eu chego lá, e tem assim, eu acho que eu quero. Então, a ideia também, de repente, nesse momento, ajudar vocês a objetivar isso, né? Porque é foco. Quem olha e fala, eu quero isso, não quer nada, tá? Não quer nada. Bom, minha metodologia é diferente, eu vou falar do jeito que eu aprendi a falar, da onde eu vim. E eu vim da periferia, eu vim da favela, eu não vou ficar usando termos fora do comum, porque é assim que funciona,
E é assim que chega, e eu acho que está todo mundo aqui para falar de impacto social. Impacto social, via de regra, é feito em locais que precisam de acessibilidade para a troca do saber e do conhecimento. Então, não vou ficar usando terminologias robustas, diferenciadas em outras línguas, porque senão é o meu rolê. Priscila, você não sabe? Sei. Mas não quero. E como eu não sou obrigada a nada, a ninguém, é desse jeito que vai acontecer. Porque eu precisava contar essa história para vocês entenderem por que eu estou aqui. Porque eu não sou daqui, me sinto honradíssima em sair do meu lugar para dividir aqui com vocês. Quantas pessoas são da periferia e trabalham na periferia, por favor? São tipo, moram e trabalham, por favor. Quantas pessoas não moram na periferia e trabalham na periferia? Ok. Isso é importante para mim, para a gente dialogar, tá? Eu sou uma mulher preta periférica, a gente tem questões sociais, financeiras, e isso é a perifa. Não é da geografia, é do socioeconômico. Então, assim, o que eu estou falando para vocês é que a atividade que eu vou dar é a atividade que eu dou em todos os lugares. Estou falando do meu lugar de fala, tá? E a partir da minha história. Primeira atividade, o nome é Impacto Social é pavê ou para comer. Por que eu estou falando isso? É que a gente fala em impacto social, a gente quer salvar o mundo, mas a gente esquece que a gente tem que pagar os boletos da gente. E aí o bicho pega, porque a gente, quando fala em impacto social, parece não. Teve uma hora que, sei lá, o que rolou assim, astralmente, quanticamente, que aí rolou uma patologia humana de separar a humanidade entre bons e ruins, entre pessoas que podem, pessoas que não podem. E aí, o povo preto da periferia, o povo na periferia, eu falo povo preto da periferia porque eu tenho uma perspectiva do meu lugar, em que o branco na periferia ainda é melhor do que o preto na periferia, tá? E eu vou me explicando, mas também não vou me explicando muito sobre isso, porque a gente tem tempo. Mas assim, a gente não pode falar de negócio, porque você está no ambiente servil, certo? O povo preto na periferia está no ambiente servil, então é feito para servir. Se ele é feito para servir, por que eu vou ensinar ele a lidar com dinheiro? Porque dinheiro é poder. Poder é independência, é autonomia. Se eu quero que esse povo me sirva, para que eu vou ensinar ele a lidar com dinheiro, certo? Raciocínio está lógico para vocês? Então a gente pensa em salvar o mundo e aí se dedica, perde horas. Aquele investimento de estudo, de tempo, de tudo, você está esquecendo o quanto você investiu, o quanto vale. E a partir daquele momento, é só doação, só doação, só doação, só doação, perde os aniversários da família, tudo. Estou falando até por mim. Ixi, reunião de escola de filho, você não vai. E aí você está salvando o mundo e os boletos estão chegando, e os boletos do projeto estão chegando. Porque, primeiro, é que a gente não se inclui como custo do projeto. E depois você... No desespero de fazer, a gente aprende sendo. Esse é o problema do negócio social, o negócio criativo de impacto social. Quando eu estou falando em negócio criativo de impacto social, é porque ele também não segue um modelo tradicional de negócio social. Das ONGs, das OCIPs, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre empreendimento social. Tem que circular dinheiro dentro para você poder fazer ser viável e sustentável. Para tudo, você faz parte do negócio. Se não dá certo para você, não dá certo para o negócio. Certo? Então, primeiro eu quero dizer o seguinte, que criatividade é um substantivo feminino
Eu não tenho culpa disso, quem disse foi o dicionário. Então eu venho com todo esse poder do meu sagrado feminino dividir esses conhecimentos. Só o que eu queria falar mesmo, que meninas vestem a cor que quiser. E aí a gente vai falar o seguinte: economia criativa é a criatividade, a inovação como matéria-prima. O processo de criação é tão importante quanto o produto final, ou seja, a cadeia produtiva é baseada no conhecimento, é capaz de gerar riqueza, empresas e distribuir renda. Economia criativa. Ah, eu sou criativo, então eu estou em economia criativa. Nossa, pensando assim, a Farm é economia criativa. A Nike é economia criativa. Gente, a Budweiser é economia criativa, tá muito economia criativa. Não, não é isso que faz um negócio ser economia criativa. É o processo é que é criativo. O processo é que segue uma outra dinâmica. Senão qualquer pessoa tatuada e de barba tá aí no rolê cult, né? Mas vamos lá. Para mim, economia criativa versa sobre esses 4 vértices. Que quem é do impacto social sabe. Eu duvido que vocês não trabalham com uma parte dessas. É impossível fazer impacto social na periferia sem navegar profundamente. Feito um golfinho, uma hora você levanta, respira e desce, mergulha, é uma loucura, né? Diversidade cultural, sustentabilidade, inclusão social e inovação. Não tem como fazer impacto social sem isso. Senão é gourmet. Mudar o mundo. Impacto social é sobre ansiedade, sobre dores. Isso me incomoda. Como eu faço para mudar? Ele não é o resultado do seu negócio. Ele não é, no final do ano eu vou pegar 20% do meu lucro e vou doar para instituições sociais. Não é sobre isso, é filantropia. O nome disso é outra coisa. O impacto social é o que demanda, é o que dói, é o que sai. As mulheres, eu faço esse movimento, eu acho que as mulheres entendem mais, é quase uterino, mano. É um negócio que dói, que precisa sair, você precisa botar para fora. Você precisa resolver, entende? O problema é que nessa ansiedade de querer resolver, a gente se perde no caminho porque a gente precisa resolver, não sabe como, então segura na mão de Deus e vai. Eu sei, já aconteceu comigo. Vem das violências. Sabe, as secretarias de direitos humanos que dividem as pastas entre mulheres, raça, juventude e diversidade? Sabe por que esses recortes existem? Sabe por que existe uma secretaria de trabalho e renda, uma secretaria de meio ambiente, né? Ou deveria, também não sei mais, tá meio bagunçado o rolê, mas sabe por que existia isso? É porque as violências existem. Ninguém cria uma pasta para o que está tudo certo. Porque para o que está tudo certo, não precisa de regulação. Entendem isso? Mas aí a gente precisa entender privilégio, lugar de fala. E aí eu me propus a falar de negócio para impacto social, para o povo preto, para o povo periférico, porque eu cansei de ver quem não estava nesse lugar de fala vir do seu espaço e pegar o meu lugar de fala, pegar a minha vivência para ganhar dinheiro.